Amigas e amigos, qual o coletivo de ratos? Parece que não há uma definição única para essa questão. Eu fiz aí uma breve pesquisa na internet, pode ser rataria, pode ser bando, pode ser ninhada. Agora, nada define melhor este coletivo do que esta guarda pretoriana de jornalistas cebosos escalados pela mídia para fazer esta barreira em torno do espectro da Operação Lava Jato, né, para trabalhar diuturnamente a serviço desses escroques golpistas, para impedir que se veja o mérito da questão, a essência da coisa. Né? Aliás, tem alguns que a gente olha para eles e vê um rato. O Merval Pereira, por exemplo, impossível não olhar para a cara dele e não ver um ratão. O Rui Castro, do jornal Folha de São Paulo, quem consegue olhar para a cara dele e não ver um rato? Aliás, ele fez uma coluna recentemente no jornal Folha de São Paulo, que é uma espécie de atestado do comportamento desta guarda pretoriana, desta rataria, né, que ele faz uma comparação indecente, né, irreal, de uma declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o triplex do Guarujá, né, com a situação do sítio de Atibaia. É que o ex-presidente, numa ocasião, disse que como eu posso ser proprietário de um imóvel se eu nunca dormi lá? Não dormi uma noite sequer lá. Nunca fui lá, não usufruo daquilo. Porque é a história, né? O ex-presidente, ele falou isso no depoimento, ele esteve lá com a dona Marisa. É importante resgatar sempre a história. A dona Marisa tinha uma cota da Bancop, a OAS assumiu os empreendimentos da Bancop, e a OAS falou, nós temos aqui um apartamento para vocês, um triplex aqui para vocês, a gente abate a cota do triplex e vocês continuam pagando o resto. O Lula foi lá com a dona Marisa insistiu para ir, foram lá ver, e o ex-presidente falou, olha, Marisa, isso aí é uma ratoeira, vamos pular fora disso aí, esquece esse negócio de cota da Bancop e vamos seguir a vida. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Agora, o que a OAS fez depois com o triplex, né, e todos os acenos que ela fez, a insistência no negócio, essa é uma outra questão que a Operação Lava Jato deveria investigar e não investigou. Né, deveria investigar, por exemplo, quem fez aquela rasura naquele documento que o Sérgio Moro usou na sua sentença para condenar o ex-presidente Lula. Quem fez aquela rasura? Quem fez uma investigação séria sobre aquilo? Assim como os recibos dos aluguéis do apartamento aqui em São Bernardo, que a Força Tarefa se recusou, observem, se recusou a fazer a perícia. Por quê? Estão com medo de quê? Quem fez uma investigação rigorosa sobre aquele documento apócrifo que o Sérgio Moro também utilizou na sentença? Quem fez um encadeamento científico dos telefonemas que eles aprenderam também e o Sérgio Moro usou na sua sentença? Além da matéria do Jornal o Globo, que foi o sustentáculo. Aliás, a matéria do Jornal o Globo tem um papel importante em tudo isso. Serviu, inclusive, para os três patetas do TRF fazer aquela manobra retroativa, aumenta a pena para retroagir, né, o delito, entre aspas, e, consequentemente, livrar o Lula da prescrição da acusação. Não, matéria do jornal O Globo. Agora, quem fez tudo isso? Absolutamente ninguém. Portanto, aí a gente chega à conclusão óbvia de que o que eles conseguiram produzir, na verdade, foi provas materiais contra eles. Né? Nada define melhor tudo isso do que esses espetáculos de circo que a gente vê nos circos aí das cidades, os espetáculos de picadeiro. Né? Um palhaço fala uma coisa que o outro finge que não está ouvindo, depois cria uma cena e tal, se encontram e tudo acaba em palhaçadas e todo mundo ri e tal, e assim a coisa vai. É muito parecida, porque é isso, um fala uma coisa, outro fala outra, eles não se entendem. Né? Agora mesmo essa juíza lá de Brasília mandou penhorar o triplex a pedido dos credores da OAS. Depois houve claramente uma pressão do espectro da Operação Lava Jato. Ela soltou aquela nota sem pé nem cabeça. Eu vou livrar aqui minha pele, não sou boba nem nada. Soltou aquela nota e se recolheu ao silêncio. Aí o Sérgio Moro mandou despenhorar o triplex e mandou leiloar, dizendo que a vítima, no caso seria a Petrobras, seria prejudicada porque o proprietário de direito não pagou o IPTU e o proprietário de fato, que é o ex-presidente Lula, também não pagou. Agora, quando ele confiscou, ele deveria chamar, gente, olha aí, quem é que vai pagar o IPTU aí? É cobra do Lula. O Lula não é o proprietário de fato, por que ele não cobrou? Né? Ele sabe que seria um furo na água, né? Um risco na água. E a doutora lá, a juíza
de Brasília vai ficar quieta? Não vai soltar outra nota? Vai deixar o Sérgio Moro fazer a senhora aí de artista de picadeira? Como é que é o negócio? Né? A senhora vai fingir que não está ouvindo as coisas? Né? Essa que é a questão. Aí, voltando ao Rui Castro, ele pega essa declaração do Lula para dizer que o Lula dormiu 111 noites no sítio de Atibaia para chegar à conclusão de que ele não queria o sítio. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O sítio, todo mundo sabe que o ex-presidente ia lá porque o sítio é do filho de um compadre do Lula, de um amigo de longa data, o Jacob Ittar, que foi diretor do sindicato, dirigente sindical com ele lá no ABC, desde os começo dos anos 70, são amigos de porta, de frequentar. Quem não tem, né, quem não conhece alguém que tem, por exemplo, né, um apartamento no litoral, dependendo do grau de amizade, você pode ficar lá, passa um final de semana lá, ou um sítio, uma chácara, coisa do tipo. Agora, isso é prova, né, por ele ter dormido 111 noites lá, né, que ele queria comprar o sítio e chegou à conclusão de que não queria, como diz o Rui Castro. É um rato ou não é um rato? É um rato, claro que é rato. Na rataria aí dessa guarda pretoriana. Aliás, o Luiz Fernando Veríssimo, com a sua perícia, com a sua fina ironia, faz uma coluna hoje que está no jornal O Estado de São Paulo. É muito interessante que ele fala aqui de uma capela. O título da coluna é Nossa Senhora dos Destoantes. Ele fala de uma capela na cidade mineira histórica lá de Ouro Preto, é uma das joias arquitetônicas, que é a capela de Nossa Senhora do Rosário, do Padre Faria. Aí ele diz aqui, quando Tiradentes foi enforcado ou esquartejado no Rio de Janeiro, todos os outros sinos celebraram a notícia, afinal tratava-se da execução de um traidor, de um inimigo da sociedade. Os sinos de Ouro Preto festejaram o castigo exemplar de um réprobo, e o triunfo da legalidade sobre a rebeldia. Mesmo que o toque festivo não tivesse sido recomendado pela coroa, a celebração se justificaria. Mas os sinos da capela do Padre Faria dobraram finados. Pela primeira e única vez na história, talvez, os sinos da capela do Padre Faria destoaram do concerto. Tocaram sozinhos uma batida fúnebre pelo martírio de Tiradentes. Não conheço bem a história e não sei o que motivou as badaladas subversivas. Um pedido de secretos simpatizantes da Inconfidência? Apenas uma manifestação de piedade cristã? Um sineiro bêbado? Não sei. Minha tese preferida é que alguém responsável pelos sinos teve um vislumbre histórico. Talvez a presciência que ninguém mais teve e ordenou o toque plangente em homenagem precoce ao futuro herói e pelo ocaso do poder colonial que seu sacrifício desencadearia. Nossa Senhora do Rosário serviria como padroeira, não necessariamente de quem consegue adivinhar a história, mas de quem entende o momento que está vivendo ou destoa da maioria, com ou sem razão. Destoantes deveriam ir regularmente em Romaria à pequena capela e pedir a bênção dessa Nossa Senhora do contexto maior, para melhor poder enfrentar a maioria que badala o que não tem importância e o fato errado e menospreza qualquer batida diferente. Os outros sineiros de Ouro Preto não tinham como saber que estavam festejando a morte de um herói. Faltava-lhes a perspectiva histórica para entender o momento e só cumpriram o que se esperava deles. Estão perdoados, mas que nos sirvam de lição. Isso aqui, ele está fazendo claramente aqui uma crítica a essa guarda pretoriana, essa rataria, né? Porque no contexto aí a maioria do povo certamente sabe, né, de uma forma ou de outra, tem consciência de que essa rataria, esse espectro da Operação Lava Jato, esses croques golpistas estão perseguindo politicamente o ex-presidente Lula. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.